Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu vos saúdo com a paz do Senhor e que Deus possa vos abençoar. Hoje vamos mergulhar na emocionante história do rei Ezequias, um dos monarcas mais notáveis da antiga Judeia. A história de Ezequias é repleta de desafios, fé e milagres impressionantes. Então, sem mais delongas, vamos começar. Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos entre aproximadamente 715 e 686 a.C. Ezequias ascendeu ao trono de Judá em um momento crítico. O nome Ezequias significa Javé minha força, do hebraico Rizki-Yah ou Rizki-Yahu. Ele era filho de Acais, seu predecessor no trono de Judá. O rei Ezequias também foi contemporâneo do profeta Isaías. Seus predecessores haviam se afastado dos caminhos de Deus, introduzindo a idolatria e a corrupção na nação. Mas Ezequias era diferente, ele foi um rei justo e comprometido com a fé em Deus. Sua história ficou conhecida na Bíblia não apenas por causa de seu reinado, mas também pela forma como sua vida foi prolongada milagrosamente pelo Senhor após uma grave doença. 3 relatos bíblicos no Antigo Testamento contam a história de Ezequias. Se encontram nos livros de 2 Reis, 2 Crônicas e no livro do profeta Isaías. Ele é citado brevemente no Novo Testamento na genealogia de Jesus, lá no livro de Mateus. Quando seu pai recebeu o trono, ele manteve uma política pró-Assíria, com uma posição de amizade ou submissão à Assíria. Enquanto outros reinos como a Síria e Israel, reino do norte, acabaram conquistados pelos assírios. Mas a aliança com a Assíria trouxe influência pagã para dentro de Judá. Isso levou a uma contaminação da vida religiosa da nação que passou a ser marcada por práticas que afrontavam a vontade de Deus. Logo que assumiu o trono, o rei Ezequias tentou corrigir essa questão. Então, uma das primeiras ações de Ezequias como rei foi restaurar o culto a Deus no templo de Jerusalém. Ele removeu os ídolos e as práticas pagãs que haviam se infiltrado na religião judaica. Ezequias chamou o povo de volta à adoração do Deus verdadeiro. Sabia que a queda do reino do norte tinha a ver diretamente com a desobediência à lei de Deus. Então, rapidamente, ele promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. Ele lutou para eliminar a idolatria dentre o povo. Também reabriu e purificou o templo em Jerusalém e tratou de fazer com que a verdadeira adoração ao Senhor fosse restabelecida. Durante seu reinado, a celebração da Páscoa foi a maior desde o tempo de Salomão, quando o reino ainda estava unificado. Inclusive, muitos israelitas se envolveram na celebração da Páscoa em Jerusalém. No aspecto militar, Ezequias também foi um rei muito bem sucedido. Ele fortificou Jerusalém e fez uma grande obra de engenharia para garantir o abastecimento de água na cidade, pelo que se tornou o tanque de Siloé mesmo em tempos de crise. Quando Senaqueribe concentrou suas forças a pressionar Judá, Ezequias contou com a ajuda do Senhor para resistir. A Assíria, um grande império da época, lançou uma invasão brutal contra Judá. Inclusive, quando Ezequias recebeu um ultimato do rei assírio, prontamente ele recorreu a Deus, confiante que ele salvaria seu povo. A fé de Ezequias seria testada. Ezequias se viu em uma situação desesperadora, mas ele não desistiu. Ele buscou a orientação divina e Deus respondeu. Neste momento crítico, um milagre aconteceu. A resposta do Senhor veio indicando que os assírios tão logo retornariam pelo mesmo caminho que vieram. De forma milagrosa, o numeroso exército assírio foi destruído e o rei Senaqueribe nunca mais ameaçou o rei Ezequias e seu reino. Um anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios em apenas uma madrugada, quando o mesmo passou pelo arraial do exército do rei Senaqueribe. A nação de Judá foi poupada da destruição. Foi um testemunho poderoso da proteção de Deus. Depois disso, o reino de Judá, sob a liderança do rei Ezequias, desfrutou de um período tranquilo e próspero. Sua fama como monarca que resistiu às pressões assírias cresceu grandemente a ponto de ele ser congratulado por outros povos. Enquanto estava no poder, o rei Ezequias acabou adoecendo gravemente.
É inútil especular o tipo de doença que afligiu o rei de Judá. O que realmente se sabe é que sua doença era terminal e que o Senhor lhe enviou o profeta Isaías com a finalidade de lhe avisar para colocar sua casa em ordem antes de morrer. Mas o rei Ezequias orou ao Senhor fervorosamente, rogando pela misericórdia divina. Então Deus novamente enviou o profeta Isaías para avisar o rei Ezequias que seu clamor tinha sido ouvido e que seus dias tinham sido prolongados por mais 15 anos. Além disso, na mesma ocasião, Deus garantiu que livraria seu povo das ameaças da Assíria. Conforme a palavra do Senhor, o rei Ezequias não morreu naquela ocasião, mas pôde desfrutar de mais 15 anos de vida. Ele morreu somente no ano 686 a.C. Após a morte de Ezequias, seu filho Manassés reinou em seu lugar. A história de Ezequias nos ensina que a fé e a retidão podem superar até as adversidades mais terríveis. Ele é lembrado como um dos grandes reis de Judá, que trouxe reforma espiritual e prosperidade à nação. Seu legado perdura como um exemplo de liderança piedosa. Ezequias nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, podemos confiar em Deus e buscar sua orientação. Então, qual lição você tira da história de Ezequias? Compartilhe seu pensamento conosco nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias inspiradoras. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e muito obrigado por se juntar a nós enquanto exploramos a vida do rei Ezequias. Até a próxima. E lembre-se, a fé e a justiça podem mover montanhas.